Dentro do ciclo de palestras do Life Fitness Digital Experience 2020, a gente recebe o Dr. Salomão Karui. Ele é membro do Corpo Clínico e Cirúrgico do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês. Além disso, ele é membro do American Academy of Sleep Medicine e da International Surgical Sleep Society. O tema da palestra será Esporte e Qualidade de Sono. Tudo bem? Como é que está a sua noite de sono? Como é que você está dormindo? Parecem perguntas simples e tolas, mas são extremamente importantes. Como as nossas tias, as nossas avós diziam, uma boa noite de sono é suficiente para curar qualquer doença. Lógico que isso não é genérico, nem aleatório, mas é uma verdade absoluta. Uma boa noite de sono ela é importante para que você organize todo o seu corpo e tenha uma revitalização diária, né? Uma boa noite de sono, ela traz inúmeros benefícios e, ao contrário, noites de sono ruins trazem diversos malefícios ao organismo. Para se ter uma ideia, a média mundial de horário de sono varia entre 6 a 8 horas, né? Homens que dormem 5 horas por noite têm a sua carga hormonal comparável a homens que têm 10 anos a mais a sua faixa etária. Então, repetindo, um indivíduo que tem 30 anos de idade, se ele dorme 5 horas por noite, ele tem uma carga hormonal de um homem que tem 10 anos à frente. Ele tem os testículos menores, ele tem toda a produção diminuída. E também no sexo feminino funciona da mesma forma. E essa é a melhor notícia que eu vou dar hoje para vocês. Uma noite de sono mal dormida, ela começa atrapalhando todo o seu relógio biológico. O organismo precisa ter ideia do que é dia, o que é noite, o que é tarde, o que é madrugada, para liberar o comando dos hormônios. E quando você não dorme bem, torna-se uma bagunça absoluta. A gente pode ter alteração de colesterol, triglicérides, hipertensão, diabetes. Em uma única noite de sono mal dormida, apenas uma, no dia seguinte, você tem a resposta imunológica a doenças 70% abaixo do normal. Ou seja, qualquer infecção, qualquer agente biológico, bacteriano, viral ou fúngico, pode atacar com facilidade o seu organismo. Então, é importante estar atento para o que é dormir bem. Dormir bem revigora a pele, revigora o cabelo, as unhas. A gente tem um experimento que ocorre na humanidade inteira com o horário de verão. Então, quando nós suprimimos 1 hora do sono, e isso acontece no mundo inteiro, nós temos, principalmente na primavera, um incremento de 24% de ataques cardíacos nos pacientes. E ao contrário, no outono, quando a gente dorme 1 hora a mais, nós temos 21% menos de ataques cardíacos, né? Então, a gente sempre tem que estar atrelado para boa qualidade de sono. A boa qualidade de sono, ela não está relacionada absolutamente a um horário determinado ou a um período. Não são todos aqueles que vão dormir às 10 da noite, às 11 da noite e vão acordar às 7 da manhã, ou vão dormir à meia-noite e acordar às 8. O principal aspecto é você passar por todas as fases do sono. Passar pelas fases do sono e fracionar ela corretamente. Existem seres humanos que têm até uma alteração genética que 5 horas de sono vai ser o suficiente, porque ele entra nessas 5 horas em diversas fases do sono. E a imensa maioria da população, como já dito, precisa desse número entre 6 e 8 horas. Nós temos o cronobiotipo. O que é o cronobiotipo? O relógio biológico de cada um funciona de uma forma. Lá atrás, no Homem das Cavernas, então vamos lembrar das cavernas, vamos falar disso, mas as cavernas eram protegidas pelo grupo que estava lá. E não poderiam dormir todos, porque alguém precisava ficar de sentinela contra tribos adversas, contra animais ferozes. E por conta disso, existiam turnos de sentinelas. E esses turnos faziam com que cada um, então, dormisse num horário diferente. Por isso que todos nós dormimos em horários diferentes. Existem até uns trabalhos em universidades espanholas, europeias, que
identificam qual é o seu melhor horário de trabalho e qual é o melhor horário de sono, para que você renda melhor em determinado período. Então, você que está nos assistindo, nos acompanhando, muitas vezes pode ser que fala, Salomão, eu desempenho as minhas funções laborais de trabalho a partir das 2 da tarde, e aí vou até às 11 da noite. Outros não, eu funciono muito bem de manhã cedo. Então, primeiro é importante estar atento ao cronotipo, mas saber que o relaxamento é absoluto. Aquela frase que a gente ouve dos coaches, né, que dizem, olha, enquanto a maioria das pessoas está dormindo ou sonhando com seus sonhos, eu estou acordado e trabalhando neles. Essa é a maior mentira que vocês vão ouvir. Para que você desenvolva o seu cérebro na sua totalidade, desenvolva o seu raciocínio, o seu organismo, a sua maximização, é importante que você durma, para que você acorde e tenha então o desempenho adequado. Mas voltando sobre a caverna, então, qual que é o importante, qual que é o principal? O seu ambiente de sono, ele deve ser o máximo escuro possível. Então, você que está nos acompanhando, entenda isso. A luzinha da TV a cabo, a luz do LED, do ar-condicionado, a fresta da porta, tudo que você puder cobrir para que tenha o breu absoluto, porque tem uma glândula aí que se chama glândula pineal, para que ela trabalhe corretamente, é importante que se tenha essa noite dentro de um breu, de um escuro, o máximo possível. O som, com certeza, não é possível todo mundo investir em janelas anti-ruído, mas tentar, da melhor forma, minimizar todos os barulhos externos, dormir com a televisão ligada. Eu costumo dormir, eu pego no sono. Pode ser que você pegue no sono, mas coloque o timer lá e desligue, porque para que você realmente adentre em fases profundas de sono, precisa ter silêncio, né? Mesmo assim com música, etc. Refeições. Faça as refeições de forma mais leve antes de dormir, para que o seu organismo não fique trabalhando de forma importante na digestão, e aí vem até os pesadelos durante a noite. Então a refeição da noite ela tem que ser a mais leve possível para que você consiga ter uma boa noite de sono. Se você tem um ofurô em casa, use o ofurô para relaxar a musculatura. Se você não tem, antes de dormir, 5 a 10 minutinhos no chuveiro quente, não é para se ensaboar não, mas para que a musculatura relaxe. Também é muito importante. Atividade esportiva. A atividade esportiva é fundamental. E quando ela deve ser realizada? Ela deve ser realizada no primeiro horário da manhã, no horário do almoço ou até o início do escurecer. Realizar a atividade esportiva muito próximo da hora de dormir bagunça muitos hormônios. Nós temos uma liberação, uma profusão de hormônios que vão excitar o seu cérebro, que você pode até dormir, mas não vai adentrar numa boa qualidade de sono em fases mais aprofundadas. Além disso, café. O café em excesso, ele não deve ser utilizado. Você deve tomar café, 3, 4 xícaras, até as 2 da tarde, até o máximo, principalmente após o almoço. Se quiser tomar um café noturno, depois do jantar, tome o descafeinado. Também é muito importante. Bebida alcoólica. Como é que funciona? Eu quando tomo um vinho, tomo uma cerveja, uísque, isso me ajuda bastante. Não. A bebida alcoólica é terrível. E qual é o exemplo que a gente dá? Quando você sai de uma festa, um casamento, um evento, e aí você dorme depois da festa 10 horas seguidas. Aí acorda todo descabelado e fala, puxa, a festa estava boa, eu dormi, mas ainda continuo cansado. Na verdade, o álcool ele faz você adentrar na primeira fase do sono, que é a que a gente chama de sono light. Essa fase ela deve corresponder a 1/3 da noite. Mas com o álcool você fica a noite inteira nela e você não adentra em fases mais profundas, que seria uma fase REM, que é a fase de sonho, onde a gente descansa o cérebro, e a fase deep, que é a profunda, que é onde você relaxa a parte músculo-esquelética. Ficando então a noite inteira no sono light, o que acontece? Você não descansa nem o cérebro nem o corpo. Aí acorda no outro dia, aí é o clássico, vai comer a macarronada, o filé parmegiana, vai metabolizar o álcool e aí dorme bem à tarde. Fala, puxa, agora eu descansei. Por quê? Porque aí sim você tirou a droga álcool do seu organismo e metabolizou e dormiu bem. Inverteu um horário, mas aí isso é um outro capítulo, é uma outra discussão. Então álcool não é bom. Quer usar bebida alcoólica? Qual é o melhor horário? O horário do almoço.
Então, quer fazer uma reunião de final de semana, tomar um vinho a mais, o novo drink, o gin tônica, que agora todo mundo pede, né? As caipirinhas, sempre no horário do almoço, para que durante todo o resto da tarde isso seja metabolizado e você tenha uma boa qualidade de sono. Respirar bem é fundamental para que você durma bem. Todo mundo sabe que quando você dorme resfriado, gripado, com o nariz parcialmente obstrutivo, você acorda toda noite, levanta, não consegue dormir bem, acorda com a famosa quebradeira, né? Acorda cansado. Por quê? Porque a boa oxigenação ela é fundamental para que você durma bem. E quem não respira bem, não dorme bem. Quem não respira bem, muitas vezes também ronca. O ronco é um outro ponto que deve ser um cartão vermelho. Se você está roncando, deve procurar orientação. Por quê? O que é o ronco? O ronco é a reverberação do estojo laríngeo, é a reverberação dessa região da garganta. Por que ocorre o ronco? Possivelmente por alguma obstrução na região nasal, um desvio de septo, um aumento dos cornetos nasais, que são as famosas carnes esponjosas, um processo de rinocinusite, as amígdalas grandes ou um mau posicionamento lingual. Quando você tem o ronco, a reverberação acontece por uma resistência da passagem das vias aéreas. Mas a grande preocupação do ronco, na verdade, é com uma outra doença que se chama apneia. O que é a apneia? A apneia são paradas respiratórias de 10 segundos ou mais. Não são todos os pacientes que roncam que têm apneia, mas todos os pacientes que têm a doença da apneia roncam. E aí, portanto, o sinal amarelo para se investigar. Quando se tem apneia, então, da mesma forma, o seu cérebro ele se preocupa para que você não entre em fases relaxantes do sono. Por quê? Porque se você relaxar a musculatura, você não vai ter força para respirar. E aí cai a oxigenação. Caindo a oxigenação, cai a defesa do organismo. Então, você tem uma noite de sono ruim, né? As apneias, elas são classificadas como normais quanto até 5 paradas respiratórias por hora. Então, todos nós podemos dormir e ter até 5 paradas respiratórias por hora. Quando se tem entre 5 e 15 paradas respiratórias por hora, aí nós temos a doença da apneia leve. Quando se tem entre 15 e 30 paradas respiratórias por hora, a apneia média. E quando se tem mais de 30 paradas respiratórias por hora, aí a apneia grave. Essa sim merece atenção. Todas merecem, mas a grave ela é a mais importante. Quando se tem apneia leve, então, voltando, o gráfico das curvas do sono ele é assim, o indivíduo acordado, aí ele entra em fase inicial, que é o sono light, depois ele vai para uma fase intermediária, que é o sono REM, onde ele sonha, e por mais incrível que isso pareça, é nessa fase em que ele, sonhando, nutre e repousa o cérebro. E a fase deep, que é a fase profunda, que é onde você relaxa a parte musculoesquelética. Quando o indivíduo ele tem uma apneia leve, a oxigenação cerebral ela abaixa de 90%. O ideal é que sempre a oxigenação ela esteja em 100% e tolera-se um mínimo de 90%. Abaixo de 90% é preocupante. 75% de oxigenação em qualquer UTI ou pronto-socorro do mundo é indicativo para entubar o indivíduo. Então, quando o indivíduo ele tem apneia leve, ele está dormindo, aí ele entra em fases iniciais do sono e baixa a oxigenação pelas paradas respiratórias. Baixou a oxigenação, então o cérebro determina o comando. Não pode aprofundar aqui não, porque se aprofundar vai relaxar a musculatura e vai piorar a minha alimentação. Então por conta disso o indivíduo ele dorme e ao invés de dormir bem e acordar bem, ele dorme mal e acorda mal. Então ele tem uma redução da amplitude da onda. Então o dormir e o acordar torna-se muito parecido. E daí os sintomas. Sonolência diurna. Então você está assistindo uma reunião, assistindo aula, assistindo uma palestra, tem vontade de dormir. Sensação de sono não reparador. Então é a história do álcool, semelhante a isso. Você acorda e acha que poderia ter dormido melhor. Diminuição da memória. Como é o nome daquele filme? Como é o nome daquele prato no restaurante? A memória começa a falhar. Diminuição da velocidade de raciocínio. Irritabilidade, perda de foco, diminuição da libido. Dificuldade para perder peso ou ganho de peso. Esses são sinais e sintomas que podem aparecer combinados ou isolados. Quando se tem a apneia média, e sempre a leve não tratada, ela evolui para a média. Na apneia média, aí você já tem uma sedimentação
dessa situação de dormir mal e acordar mal. Você não tem o gráfico completo. Seu metabolismo, então, ele fica diminuído. E o relógio biológico, ele se atrapalha. O cérebro, o grande controlador de toda a liberação dos hormônios, precisa saber o que é dia, o que é noite, o que é tarde, o que é madrugada, para liberar o comando desses hormônios. Só que ele perde essa noção. Ele perde essa noção e libera de forma desordenada ou não libera. E aí começamos a ter alteração de colesterol, triglicérides, hipertensão, diabetes. Muitas vezes o paciente vai até o clínico geral, aparece o colesterol alterado e não se sabe o porquê. Pode sim ser explicado porque não está dormindo bem, não está oxigenando bem o cérebro, não está adentrando em fases adequadas do sono e, portanto, começa-se a profusão do erro. Na apneia grave, aí sim, mais de 30 paradas respiratórias por hora. E da mesma forma, como a leve evolui para a média se não tratada, a média não tratada ela evolui para a grave. Na grave, aí 30 paradas respiratórias por hora ou mais, aí a oxigenação ela baixa bastante. E aí sim, a gente corre o risco de dormindo, ter o AVC, ter paradas cardiorrespiratórias, até um infarto agudo do miocárdio dormindo. Aquela história do amigo do vovô, amigo do papai, há 20 anos atrás, puxa, ele roncava tanto e morreu dormindo. Morreu de apneia, mas há 20, 30 anos atrás não se tinha esse diagnóstico com simplicidade. Então, se você ronca ou conhece alguém que ronca, é importante orientar, avaliar, pois é um problema que deve ser investigado, né? Mas voltando para a qualidade do sono e relacionado ao esporte, notamos então a necessidade absoluta de dormir para que o corpo desenvolva o seu potencial ao máximo. A gente tem o equilíbrio de grelina e leptina, que são dois hormônios que controlam alimentação, saciedade e fome, e eles só se equilibram quando você dorme bem. A memória, ela trabalha na sua plenitude absolutamente quando você tem uma boa qualidade de sono. Então, tudo está atrelado. A mãe natureza, ela determina o sono como uma atividade diária de renovação do organismo. É no sono em que você tem a renovação celular, a renovação hormonal, o reequilíbrio estético, o reequilíbrio do cérebro, do hipocampo. Então, é um ponto não negociável. Você não deve negociar o seu sono absolutamente. Tanto isso é verdade que a OMS, ela determina que qualquer atividade laboral, qualquer trabalho que ele acontece durante a noite ou a madrugada, ele é potencialmente carcinogênico. Então, atente bem o quão é valioso se determinar a qualidade do sono. Em países de primeiro mundo, fazer a avaliação do check-up anual inclui a avaliação do sono, porque em média passamos 1/3 da vida dormindo e só assim nós vamos obter a plenitude e o equilíbrio do organismo. Então, mensagem para todos que estão nos acompanhando é que dormir bem é fundamental e não deve de forma nenhuma ser negociável. Durma bem para que você realize as suas atividades na sua plenitude. Muito obrigado, foi um prazer participar e fica o meu e-mail à disposição, sergio.salomão@hotmail.com. Durma bem, viva melhor, viva em sua plenitude. Obrigado. Esse é o Life Fitness Digital Experience 2020. Não se esqueça de dar a sua nota para essa palestra no botão abaixo do vídeo. Essa apresentação não possui conteúdo para download, mas aproveite para ver outros conteúdos desse canal ou continue navegando pela plataforma. E você pode voltar, ver, rever e compartilhar essa experiência até o dia 26 de dezembro de 2020. Aproveite!